A gente segue ao vivo, 2h20 nesta segunda-feira, contando que aliados do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, já estão vendo esta blindagem sendo enterrada. E o relator, Alessandro Vieira, vai, inclusive, colocar o seu relatório à disposição, será divulgado, será lido e, ao que tudo indica, será em relação à rejeição desta matéria no Senado Federal. Vamos conversar com ela. Vitória Abel é quem tem mais informações de aliados de Alcolumbre, da relatoria. Alessandro Vieira, o que esperar então, Vitória, desta matéria que foi vitoriosa na Câmara dos Deputados, mas aparentemente será enterrada no Senado Federal? Ótima semana a você. Bruno, é isso mesmo. Boa tarde a você, a Márcia e a todos que nos acompanham. O relator Alessandro Vieira deve fazer esse parecer, apresentar esse parecer pela rejeição da PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada. Esse texto que agora está no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, que é da presidência de Otto Alencar, do PSD. Otto Alencar indicou, portanto, Alessandro Vieira, do MDB, para ser o relator. E o que Alessandro Vieira já nos disse, confirmou hoje mais cedo pra gente, é que ele vai rejeitar a matéria. Ainda eu cheguei a questioná-lo se ele não poderia fazer algumas modificações, porque a oposição tem pedido, por exemplo, uma alternativa a um texto mais restrito dessa PEC da blindagem. Ele diz que não há espaço constitucional para fazer isso, que não há motivo para que esse texto avance e que, portanto, o parecer dele será pela rejeição. E o que eu conversei com alguns senadores da CCJ, aliados de Davi Alcolumbre, é que muito provavelmente esse parecer pela rejeição será aprovado pela maioria. Existe um clima já no Senado Federal de que essa proposta será sim enterrada, foram as palavras usadas pelos senadores mais próximos de Davi Alcolumbre. A gente lembra que o próprio presidente da CCJ, o Otto Alencar, é contrário a essa matéria, já se manifestou contrário a essa matéria. O que o Alessandro Vieira nos disse é o seguinte: a Constituição já garante imunidade contra palavras, votos e opiniões no exercício do mandato. O que não tem imunidade é ofender alguém. Não há como vincular o exercício do mandato a ofender alguém. Isso porque, mais cedo, o senador de oposição, aliado de Jair Bolsonaro, o Ciro Nogueira, do PP, chegou a fazer uma postagem defendendo que a PEC da blindagem fosse adaptada, que tivesse um texto adaptado para prever, por exemplo, uma autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que processos contra parlamentares sejam abertos, mas apenas em casos de crimes contra a honra. Por exemplo, se um parlamentar dissesse alguma coisa que ofendesse um ministro ou um outro parlamentar, ou até mesmo alguém de fora, em outro contexto de vida, assim, fora do exercício parlamentar, fora do trabalho, na vida pessoal, esse parlamentar desse processo teria que ter, só teria o processo aberto no STF, no Supremo Tribunal Federal, caso tivesse aval dos plenários da Câmara e do Senado. E o que o Alessandro Vieira disse é que nem nesses termos não dá para passar, porque justamente a Constituição já prevê que quando um parlamentar der uma opinião dele sobre, ou der um voto em relação às matérias que tramitam no Congresso Nacional ou mesmo a atitude do governo, mas desde que essas opiniões não extrapolem, não ofendam ninguém, o parlamentar ele já tem imunidade em relação a isso. O problema é se passar do limite, passar das ofensas, aí sim o parlamentar responderá em relação a isso. Só para a gente lembrar, a chamada PEC da blindagem é uma proposta de emenda à Constituição que tramitou aqui na Câmara dos Deputados na semana passada e prevê justamente uma proteção dos parlamentares, tanto senadores e deputados, contra processos judiciais e medidas cautelares. Então, um parlamentar, um ministro ou até mesmo um presidente de partido que fosse acusado pela Polícia Federal e depois pudesse ter um processo aberto pelo Supremo Tribunal Federal, só poderia ter esse inquérito em andamento depois de ser autorizado pelos plenários da Câmara e do Senado. É isso que prevê o texto aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada. E esse texto ainda prevê que essa autorização aconteceria por meio de voto secreto aqui na Câmara ou no Senado. Então esse texto agora bateu lá no Senado Federal e muito provavelmente não vai avançar, vai acabar sendo enterrado nas palavras dos próprios senadores. Bruno. Obrigada, Vitória Abel, pelas informações. É o que realmente o brasileiro que está por dentro da política espera, né? Que seja enterrado de qualquer jeito e não volte nunca mais essa PEC aí. Obrigada.